Olá, olá, bom dia. Mais um ModaCast, galera. Com o nosso time aqui, Ivan Lima, Simone. E hoje, nosso 8º episódio, a Simone vai apresentar a nossa convidada. Simone, nossa. Gente, vou apresentar com o maior prazer da vida, porque é a hashtag I love you. É a Carla da ModaCad. E outra coisa, gente, corre lá, se inscreve no nosso canal do YouTube. Não deixe de se inscrever agora no Spotify, porque agora a gente tá ficando chique, né? Família, segura, estamos no Spotify, viu? E eu quero jogar bem a bola pro Ivan, porque o Ivan falou pra mim, modelagem? O que é isso? Não é isso. E a galera, como vocês estão bem? Porque assim, a Simone brigou comigo, tá com toda razão. E eu falei no stories lá da Lima e também no ModaCast que assim, é um assunto que nós precisamos entender e saber, né? Nós que estamos no ramo da confecção. E estamos com uma convidada muito especial que vai trazer toda essa experiência que ela tem, trocar com a gente. E você necessita, tá? Você também precisa saber disso. E a Simone já falou, eu vou voltar a repetir. Se inscreve no canal, estamos no Spotify, segue no Instagram, compartilha com todo mundo, tá bom, amiguinhos? Obrigado, tá? Então vamos lá, Carla, primeiro, que prazer tê-la aqui, tá? Com a gente. Vamos iniciar aí, conta pra gente aí a sua história, sua trajetória maravilhosa aí. Tá bom. Prazer primeiro é todo meu. A Simone, hashtag coraçãozinho, eu falo que ela é minha garota propaganda. É, né? Sem pagar nada, tem uma garota propaganda. Mas você merece. Bom, meu nome é Carla, eu tenho a empresa que é a ModaCad. Nós já existimos há 18 anos. Nossa empresa presta serviços para as confecções, desenvolvendo a modelagem, confeccionando a peça piloto e fazemos ampliação e risco para corte. Tudo feito no sistema CAD. E como começou? Então, nossa história, assim, eu falo que o nosso trabalho é bem desafiador. Nós começamos há 18 anos atrás, eu trabalhava numa empresa de modelista. 15 anos, a gente tem uma história com a minha mãe. Minha mãe, quando fazia 15 anos, mandava nós somos 3 irmãos, mandávamos nós fazer curso no Senai. Então, era obrigatório, 15 anos, se inscrever no Senai. Porque ela não queria que ninguém ficasse em casa à toa. Então, com 15 anos, eu entrei para fazer o curso de modelagem. Lá no SESI, era no Senai do SESI, 2 anos, todos os dias, indo fazer modelagem lá. E a professora de lá percebeu o meu desempenho, que eu fui a primeira, eu sou a mais velha, e falou, vai fazer o Senai lá no Bom Retiro, porque lá tem a modelagem digital. Eu falei, oi, o que é isso, modelagem digital? E tinha o curso técnico, fui lá, fiz o curso técnico, isso com 17, 18 anos. E conheci esse mundo da confecção. Foi no Senai que eu conheci o mundo da confecção. E comecei a trabalhar de modelista. Aqui em 16 anos, 17, já comecei a trabalhar de modelista. Super jovem, né? Super novinha, ninguém dava credibilidade. Quando eu falei modelista, eu já pensei em alguém assim... Uma senhorinha. Uma senhorinha de coquinho. E fui. Minha mãe empurrava a gente, vai, aprende. Ela já trabalhava com confecção, ela tinha oficina de costura. Eu lembro que uma vez ela me mandou fazer um teste numa empresa, acho que era Valizer. E eu não sabia fazer modelagem. Valizer, isso eu só saía ficar Aí eu me chamaram. Você vai ver que a galera quer de uma época bem, tudo que você fala, a galera, eu lembro. Me chamaram para fazer uma entrevista. E eu falei, nossa mãe, mas eu não sei para trabalhar numa empresa assim, não, tem que ir, tem que enfrentar. E fui, novinha, fiz a entrevista, fiz o teste lá, não passei. Isso é bom. Deixa claro que eu não passei, não né? passei, mas ela ensinava a gente a enfrentar o medo, sabe? E foi indo, depois deu certo em outras empresas. Então, trabalhei de modelista manual muito tempo, até realmente começar a trabalhar com CAD. Então, assim, a nossa história da ModaCad começou... quando eu era modelista na empresa lá no Brás, 3 anos, trabalhei lá. Não sei se pode falar nome. Pode. Era Fallback. Trabalhei 3 anos na Fallback. Isso, também. E junto, não sei se também é da sua época. Da todo Grande mundo. Nilson e Getúlio. Não, isso mesmo. Nilson e Getúlio. E eu era modelo, trabalhei lá. Eu lembro que eu cheguei lá pedindo um salário. E quem me atendeu foi o Getúlio. Aí ele falou assim, olha, eu pago tanto. Se você me provar da sua capacidade, a gente chega nesse valor. Eu falei, tá bom. E foi assim, e foi muito legal. A gente começou e passou um tempinho, ele já chegou no valor que eu queria. E comecei a trabalhar com ele, e aí com o tempo fui se desenvolvendo, ele começou a me colocar na parte de gerenciamento de produto também. Então, eu ajudei muito ele. Eu aprendi muito com ele, né, na verdade. Ele começou a me levar em oficina, conhecer. Então, junto com o Senai, que eu fazia curso, eu fazia o técnico, depois fiz o tecnólogo no Senai. Eu tive essa aula, essa vivência, na né, prática, na prática, né, que isso faz falta com hoje. ele. E aí, tinha oficina, enfim. Aí, eu comecei a parte de gerenciamento de produto. E no TCC da faculdade, do Senai, precisava criar uma empresa
E na época os professores me incentivaram muito a criar essa empresa de prestação de serviço. Porque antes eu fazia modelagem em casa e levava para entregar na porta da empresa para os clientes que eu atendia em casa manualmente. E uma vez o Getúlio me chamou e falou, Carla, eu sei que você atende, eu estou vendo que você atende os clientes em casa, você entrega aqui na porta da empresa, eu tive uma ideia. Que tal de você começar a atender os seus clientes aqui dentro da minha empresa, usando o sistema, você vai atender mais rápido, vai entregar mais rápido, e 50% é seu, 50% é meu. Você faz no seu tempo ocioso aqui da empresa, porque as empresas, não sei muito agora, mas tinha a coleção, né? Então, era a época do desenvolvimento, depois parava para a produção, tinha estilista que ia lá, e a gente ficava um tempo ocioso. E aí eu falei, puxa, ótimo, porque se eu faço uma modelagem em casa, fazendo no sistema aqui, eu vou fazer 4. Só te atrapalhando, Carla. Que legal que ele, como empreendedor, enxergou em você também uma empreendedora e deu oportunidade ele de já você crescer dentro da empresa, né? E se desenvolver também e ter oportunidade. Eu falo que aparecem anjos na nossa vida, né? A professora que vai e faz o técnico, o empresário que te reconhece e fala, puxa, você tem um potencial, vem comigo. Isso. Eu acho que as conexões, elas vão sendo conexões. ligadas quando você está no seu quadrado. Aquilo que você nasceu para fazer. Aí Deus vem e ele vai ligando todos os pontos. Eu acredito dessa forma. Essa oportunidade aí deve ter, nós temos inúmeros empresas que estão nos assistindo, identifiquem isso dentro dos seus colaboradores, cuidem disso, dê oportunidade, né? Tem muitas pessoas de talento do seu lado, por você não ter essa visão de oportunidade, de achar que alguém crescer junto com você vai te atrapalhar, cara, eu te garanto que não. E você acaba perdendo grandes talentos. Você vai perder grandes talentos, você vai poder hoje, a Carla está aqui contando uma história maravilhosa de pessoas que ajudaram, apostaram, e ela está aqui hoje conseguindo compartilhar isso. Então, a minha história tem vários anos. Eu falo que eu tive várias ajudas. E então, aí ele identificou isso, vamos fazer? Vamos. Ele foi, colocou uma faixa na frente da empresa, lá na João Boemer. E aí, em paralelo, no Senai, comecei a fazer o TCC. E falei, puxa, eu vou fazer de prestação de serviço. Os professores, eu tinha 23 anos, os professores super incentivaram. Também eu tive uma gama de professores, que eu nem posso falar o nome de ninguém, que foram vários. Vai chato, né? Vai, faz o TCC. Criamos um grupo de TCC, mas como aquilo eu vivenciava, eu peguei aquilo muito pra mim. Então, eu fiquei, eu e mais uma amiga também me ajudando bastante, criamos a empresa de prestação de serviço. Fui no Brás, fiz pesquisa de porta a porta, entendendo como que cada um trabalhava, se fazia sentido terceirizar ou não. Na época, as pessoas tinham muito medo de, mas e o meu molde? Você vai vender pro vizinho? Porque não, como que vai funcionar? Eles tinham esse medo, né? Não tinha internet ainda nessa época, né? Não tinha esse de internet, era a ética de não vender pro vizinho. E aí eu fui entendendo que isso era importante não acontecer, porque eles gostariam, mas o medo de o mesmo modelo tá do lado. Enfim, fiz toda essa pesquisa e num domingo eu ficava na dúvida, meu Deus, o que eu faço? Faço isso, eu não faço, peço as contas, não peço, o que eu vou fazer? Eu namorava com meu marido e aí ele falou, vai, mais um anjo, que se der errado, eu te ajudo, mas se você precisar de dinheiro, eu te ajudo, mas vai. Então, eu cheguei na segunda-feira lá no Getúlio, vamos conversar. Ele tinha me chamado para conversar também, que eles iam dividir a sociedade, ele e o Nilson iriam terminar a sociedade, cada um ia cuidar de uma parte, ele ia ficar com a FBK. Isso, conhecida no Flash. E aí, aconteceu isso até antes, eu fiquei trabalhando com ele na FBK, e aí um dia aconteceu tudo isso, né, do Senai, e aí eu cheguei e falei, Getúlio, eu tô com você, eu sei que vocês separaram, mas eu tô com um projeto meu pessoal, eu não posso te falar agora, eu quero ver se vai dar certo, e eu tô saindo da empresa. Aí ele não entendeu muito, falei, mas depois eu te explico. Aí ele ficou meio chateado, não entendeu muito bem, mas foi coisa rápida, resolvi o que eu tinha que resolver. Fui, aluguei uma salinha pequenininha lá na Almirante Barroso, no Brás. E quando deu certo, aluguei o dinheiro da rescisão, eu comprei minha primeira licença, que antes o sistema CAD, ele era uma chavinha, né? Era uma licença. Que coisa, aí eu peguei a rescisão, comprei a licença e fui lá falar para ele o que eu tinha feito. E contei que abri a empresa para prestar esse serviço. Aí ele falou, puxa, que legal. Parabéns, eu vou ser seu primeiro cliente. Nossa, que legal. Olha. E isso assim, quando o Nilson ficou sabendo, o Nilson falou, não preciso ter ninguém aqui dentro também. Também vou terceirizar com vocês. Você é seu segundo cliente. Segundo cliente. Então, a FBK ficou na João Boêmio, o Nilson na Maria Joaquina, com a Falbeck. E você era o meio dos dois. E eu fiquei no meio dos dois. Que top. E aí as coisas foram acontecendo. Então, era uma sala bem pequenininha. A minha mãe tinha oficina de costura. Ela vendeu tudo, ela teve uma puta dor de cabeça de um monte de costureira, problemas, enfim. Ela acabou vendendo tudo, ficou com uma máquina de cada e começamos nós duas ali, suando. Gente, vocês veem assim, olha, que história maravilhosa. Eu até pedi pra ela contar esse começo dela, porque eu conhecia já a história
para fazer sentido do que ela vai trazer para nós hoje de rico. Porque até agora a gente vem falando sobre o glamour de você ter a loja, de você estar à frente do seu negócio, de você vender, de encontrar um personagem que muda a sua vida para vender milhões, de perder tudo, de começar de novo. E de quantas... Toda vez eu pergunto, já perdeu produção? Pessoal, sim. Porque eu já sabia que eu ia trazer ela. E ela vai contar um dos segredos por que acontece tanto perrengue na confecção. E eu quero que você entre nisso agora e conte pra nós o que mais estranho acontece numa modelagem. Não pode falar cagada, porque a gente tá no ar, né? Então, errada, gente. Então, eu falo que a modelagem, por isso eu falo que é uma engenharia, né? É uma engenharia mesmo. Não é... Tudo tem um porquê. Modelagem, ela é matemática. Tudo tem um cálculo. É igual um prédio, né? Engenharia. Exatamente, ela é um cálculo. Então, assim, eu falo que tem que ser pensado, tudo tem uma medida. O tórax se divide por 4, que a costa é a metade, a cava é a metade da largura das costas. Tudo tem um cálculo. Então, tem a técnica para fazer a modelagem. Quando a pessoa fala, mas é rapidinho, é uma camiseta. É um pastel. Não é um pastel. De carne e queijo. Que é um pastel. Todo mundo mas é de queijo. Mas é no CAD, ele faz sozinho. Não é tipo de queijo, porque o de carne você tem que parar pra temperar a carne. O de queijo só que fica no meio e frita. É isso, a gente escuta muito hoje, né? Não, mas hoje é tudo bem mais fácil. Você joga lá no sistema, acabou. Eu já recebi ligação, falei, mas não é só jogar no sistema e tá pronto? Não é só jogar no sistema e tá pronto. Tem uma pessoinha ali atrás que tem que fazer alguma coisa. Conte-nos tudo sobre isso, para que de uma vez por todas as pessoas entendam. É muito importante. Então, assim, a modelagem ela tem que estar de acordo com a tabela de medidas, com o tipo de tecido que você vai usar. Por que serve tabela de medidas? Isso não é importante. Tabela de medidas? É importante pra você? É importante? O seu mercado é importante? Olha, cara, o seu? a amiga não me compromete, que eu tô aprendendo, né? Mas é importante. O que é uma tabela de medida? Eu não sei. Vou mentir. Então vai. Pois é. Eu disse que eu não ia mentir, vocês viram. A gente fala assim, a pessoa fala, usa o padrão. Também não existe um padrão. Existe um ABNT? Existe. A ABNT ela é um caminho com uma tabela de medida de corpo. Então, é um caminho. Você consegue, por ali, ter uma noção. Mas não é uma tabela de medidas para eu usar para Simone, para André, engessada. Eu tenho um biotipo, você tem outro. O Brasil tem mulheres com misturas de medidas totalmente diferentes uma da outra. Então, não tem um padrão. Então, é importante, assim, quando você vai começar a desenvolver uma marca, quem é o meu público-alvo? Quem que eu quero atender? É uma jovem senhora? O P da jovem... É um P. Tem o P da jovem senhora e tem o P teen. Então, quem é o meu público? É a jovem senhora? É um P maior. É um público teen? É um P menor. Então, eu costumo orientar os meus clientes assim, ó, quem você quer vestir? Você também vai ser a vitrine da sua marca? Então, quer você ser o seu tamanho P? Dentro de uma realidade, também não pode ser um P qualquer, né? Eu tenho 40 anos, eu quero fazer um P que vai vestir uma menina de 15, né? Que hoje também a menina de 15 hoje também tem corpo de adulto. Mas enfim, tipo, se eu quero ser a minha referência da minha marca, então eu vou seguir o meu P. E aí, eu tenho uma cliente que ela é alta. Ela é um P, mas ela é uma mulher grande. Então, ela não consegue comprar roupa no Brás ou no Bom Retiro P. Então, ela acabou desenvolvendo uma marca dela com P do tamanho que veste ela. Ela quer se chamar de P. E tem várias pessoas no mesmo biotipo dela que gostaria de comprar um tamanho P. Ela não é plus size, ela só é grande, é uma mulher grande. Então, é isso. Então, a tabela é de acordo com o seu público-alvo. Definindo isso, agora tá, qual é o modelo? O que você quer do modelo? É um tecido plano? É uma malha? Ele tem que ser uma modelagem mais certinha ao corpo? Ela tem que ser uma modelagem ampla? Não pode fazer tudo junto, igual? Não. Não. Que coisa, É só chegar lá. Não. E quando o cliente fala assim, mas eu vou pegar essa modelagem nesse tecido, eu quero também cortar nesse outro. Também não dá certo. Tamanho, comportamento de tecido, elasticidade, mesmo sendo a mesma composição, corre esse risco. Mesmo sendo a mesma composição. E tudo isso é testado antes, né, cara? Então, a modelagem ela é desenvolvida de acordo com o tecido. Hoje, eu atendi um cliente de manhã, ele falou assim, eu comprei uma modelagem pronta e não deu certo. Falei, então, mas o que foi desenvolvido nessa modelagem? Você sabe se foi pensado no tecido que você vai usar? Às vezes não é a modelagem que está errada, é o tecido que foi feito desse molde, não vai ser de acordo com o tecido que você vai fazer agora. Então, a modelagem tem que ser estudada. Corpo, tabela de medidas e tecido. E aí público, sim, né? E público. E como que você vai testar isso? Como? Fazendo uma peça piloto. Aê. A peça piloto, ela é essencial. Como a gente fala em engenharia da peça, tá vindo aqui na minha cabeça, né? Eu quero vender um prédio, eu vou lá e faço aquela maquete. Para que as pessoas aprovem, que é aquilo que eu quero. Exatamente. Por isso engenharia da peça. Ó. Exatamente. Se as pessoas tiverem esse conceito de que tudo precisa ser testado antes,
ela não vai ter problema na produção. Agora, quando a pessoa, o dono da confecção, não planeja, tá com pressa, tá atrasado, eu preciso disso para ontem, e faz pulando as etapas, a gente estava conversando sobre ter processo, né? Então, para criar uma coleção, ela tem que ter um processo de pensar o que é o tecido, que cor, a tendência, enfim. Quando chega na modelagem, é o processo de... Esse modelo dá de acordo com esse tecido? Dá. Vamos testar? Como? Monta piloto. Às vezes tá com uma ideia, o desenho tá incrível, você tá com uma ideia que aquilo vai ficar perfeito, quando você monta a peça, não tem nada a ver com o que você imaginou. Pode falar, pode falar. Não, eu ia perguntar sobre essa parte de medida que você tá conversando aqui, eu fico pensando em relação aos e-commerce, em relação ao online, em relação a como que essa galera... existe uma forma correta de você ter essa apresentação de medida lá dentro do seu e-commerce, não existe? Existe. Eu falo que antes da pandemia, nós mesmos lá na Moldcad, nós não falávamos de tabela de medidas, não falávamos de ficha técnica. Ficha técnica é besteira, não precisa. A oficina vai seguir a piloto. Só que o pós-pandemia mudou tudo isso. Por quê? Internet, digital. A compra tem que ser online e a compra tem que ser assertiva. Eu tive uma conversa com um cliente que ele falou que a devolução custa 3 vezes mais cara do que a venda. Seu lucro vai na devolução? Defeito, exatamente. Serve. Mas eu achei que servia em mim e não serviu. Volta. Verdade. Então, esse custo de volta à peça, correio, enfim. Então, a tabela de medidas hoje no site, ela é essencial. Comercial é essencial. Né? E tem que ser assertiva. Também você não pode querer mentir. Você põe uma medida lá de qualquer e quando a pessoa comprar não vai vestir. Vai trocar do meu jeito. Então, assim, existem 2 formas de fazer tabela na internet. Eu falo que é a forma de você ter a medida de corpo. Sim. Então, a pessoa ela vai se medir e vai falar, sirvo. Ou a tabela da peça, porque a tabela da peça, dependendo do modelo, ela é maior que o corpo ou ela é menor que o corpo. Quando que ela é maior? Quando ela é tecido plano, ela tem essa estrutura mais soltinha. Então, eu tenho 88 de busto. Eu vou comprar uma blusa que pode ter 100. Ah, mas é isso que eu quero mesmo, eu quero ela mais soltinha. Se o tecido tem elastano, ele provavelmente, com certeza, vai ser menor que a medida do busto. Então, a tabela, ou ela pode ser de corpo, a pessoa se mede e vê se cabe dentro da peça, ou pode ser da peça mesma. Vai estar o desenho da peça lá no site, ela mede lá. Ah, ela é larga, mas é larga mesmo que eu quero. Então, isso tem que ser certinho. Porque já sabe que esse tecido plano, uma alfaiataria não tem elastano. Não tem elastano. Tem que ser maior mesmo. Muita gente na pandemia ou quebrou, eu tenho clientes que ela entendeu isso porque ela trabalhava com um produto, o ticket médio dela era mais baixo, só que ela falou assim, Van, quando eu fui pro online, eu deixei e falei, eu só vou trabalhar com qualidade. Ela se estruturou e hoje o faturamento dela no online é surreal. Porque ela entendeu que isso. Delícia, né? Que delícia. Porque para ela vender mais, esse retorno que você falou, da peça voltar você pagar 3 vezes mais, não tem mais. Quebra. Não tem mais. Porque ela vende hoje qualidade e também vende o processo corretamente, viu, gente? Eu falo que o pós-pandemia, quem não se profissionalizou e quem não se profissionalizar no nosso ramo... Vai se arrebentar. Já quebrou. O Brás, ali na Silvatelli, onde nós estamos, de baixo para cima, dali onde eu tô no meio para frente, ainda tem loja. Para baixo, agora tem loja de lustre, tem imobiliária, que eu já vi. Tecido, mas as muito lojas tecido, de tecido, mas muita empresa Nossa, porque quebrou. tinha loja lá no... Dentista, você abriu ali na Silvatelli. No começo da Silvatelli tinha loja já, né? Eu lembro ali no começo tinha Paloma e depois se virava tinha Gaisquim. Todo mundo montava aí. Todo mundo, assim, eu falo que você abrir uma lojinha, você ganhava dinheiro lá no Brás. Agora não. Você tem que se profissionalizar. Se você não se profissionalizar, você perde muito dinheiro. É muito problema de confecção. Uma vez que eu falo que uma vez que cortou, costurou, já era. Dificilmente você consegue. Aí quem foi o errado? Foi o corte? Foi a modelista? Foi o tecido? E na verdade vai importar você descobrir para você melhorar o seu processo, mas com aquele lote já quem era. É o BO? É do dono da confecção. É do dono da confecção. Então quem tem que se resguardar? Bem grande, né? Quem sobra para os representantes. Que aí não vende, não ganha, não é. Porque você deixa de entregar, você não vai ter. Mas quem é o culpado de tudo isso? Pra mim, é a empresa que não se dono estrutura, da confecção, que não se organiza. É o que eu falo que a gente tem uma missão hoje dos donos das confecções entender a importância que eles têm nesse mercado e se profissionalizar. Começar a programar como que vai ser feito, não chegar com corte para ontem. Meu corte está parado. Nós escutamos todos os dias, o meu corte está parado. Mas assim, às vezes a gente, mas meu corte tá parado, preciso pra ontem, como se a culpa ainda fosse nossa. Sempre é culpa de alguém, menos exatamente. nossa, então, né? mas tem um planejamento. A culpa é nossa, a gente põe quem a gente quer. Né? Então eles precisam se organizar, planejar. E assim, eu falo que a costureira precisa ser muito valorizada, porque
tudo custa caro. Quando chega na mão de obra da costura, eles querem pagar muito barato. E ali que Quer precisaria ser o sacrificar, contrário, né? Elas Sim. precisariam ser valorizadas nessa hora. Eles fazem a conta inversa, A né? conta é inversa. E aí nós estamos sem mão de obra qualificada, as costureiras, ninguém encontra a costureira. Estão preferindo vender bolo em pote do que fazer uma costura. Exatamente. Infelizmente. Todo mundo que eu atendo, você tem oficina para indicar? Você tem oficina para indicar? Não tem oficina. E quem tem, eu falo, gente, se você tem uma boa, amarra, Segura guarda bem. ali numa caixinha. Põe no cofre e muda a senha. É assim, valoriza. Eu falo, às vezes, pagar R$1 a mais vai impactar no seu preço final? Se não for impactar, puxa, absorve, vale a pena, porque você vai criando uma corrente de profissionais. Quando o profissional é bom, então assim, vai criando essa corrente de profissionais bons que você não vai ficar na mão. E vai reduzindo os erros, custa caro pagar R$1 a mais ou custa caro você não vender a peça que vem toda com defeito? Perder um corte inteiro. Né, Perder um André? corte. O que você me diz disso, André? Sobre perder Isso uma produção? é algo positivo. Porque quanto mais você investe nessa pessoa, ainda mais que seja R$1, você está mantendo uma grande empresa viva. Exato. Porque às vezes você troca, esse grande empresário, eu estava falando com um amigo hoje sobre a China, sobre isso. Ele disse, a política de produção de empresas, de fábricas na China, ela rende, sabe por quê? Porque eles não trocam uma fábrica para outra por causa de centavos. Então, porque a diferença de uma para outra dá a diferença de centavos de fabricar com uma outra. O cara já está fabricando nesta empresa, então ele não vai trocar. O cara entregou com pontualidade, o produto com qualidade, e fora a ética que é lá na China. Ele falou que ele foi fabricar uma grande marca de surf aqui em São Paulo, lá na China. Ele era diretor e a produção dele dava 250 mil peças. Só que nessa mesma fábrica estava fazendo as camisetas da Nike. Dava 1 milhão de peças. E ele disse que se fosse nosso mercado brasileiro, eles teriam passado essa 1 milhão da Nike na frente e colocado a minha atrás. Ele disse, a ética chinesa é tão grande das fábricas de lá que eles não passaram. Quem soltar o pedido primeiro vai receber o pedido primeiro. Eu soltei o meu, que era um terço perto do pedido da Nike. O meu chegou primeiro. A Nike chegou dela bem maior que o meu, 1 milhão de peças. Tem que ser justo, Mas você né? sabe que isso é cultural. Eu recebo propostas assim, se você faz isso para amanhã? Eu falei, não consigo fazer para amanhã. Não tem uma taxa de urgência para ser pago para fazer para amanhã? Eu escuto isso. Né? Infelizmente. Eu posso falar por mim, gente, eu sou amiga dela, quando eu tinha minha marca, que vocês sabem que eu tinha minha marca, e ela era minha modelista, por isso que eu sei que ela é boa, por isso que eu trouxe ela aqui, porque eu sei o histórico. Pergunta se ela passava minhas coisas na frente. Não. Pergunta se ela não me dava bronca. Pergunta se eu não atrapalhava ela todo o tempo, mas a gente vai chegar nisso. Por que eu atrapalhava ela? Porque é uma ignorância também de quem está do outro lado da moeda. A gente vai chegar lá. Mas é só pra ver que Mas a eu gente quero fazer uma pede. pergunta. Simone, você falou aqui no começo agora sobre o processo de você, que não precisa ter um padrão de modelagem, mas precisa sim ter uma identidade, conhecer o seu público. E você falando isso aí, a gente também começou pelo inverso. A gente veio falando lá de cima das marcas, que já estão consolidadas, mas é essencial. Eu acredito que o sucesso de uma marca, ela começa aqui, com a Carla. Você entendendo o seu público, sabendo que é a identidade do seu perfil, do nicho que você quer atingir e criando essa modelagem. Explica pra gente um pouquinho isso daí, pra quem quer montar uma marca, já tá pensando, já quer estar lá na frente, mas não, tem esse processo. Comecinho, né? Mas o estilista antecede você, né? Antecede. Porque ele que viaja na maionese e você que conserta as maioneses, não é? É isso aí. Então, A maionese, né? as maionese, É. porque as viagens, né? Então, Fashion assim, Week. quando existe isso mesmo. Então, o estilista é o responsável por fazer a pesquisa, entender. Ele, primeiramente, teria que entender qual que é o perfil da marca, né? Então, o processo, ele começa pelo estilista. estilista. Do que o André falou, sobre desenvolver uma marca. Então, tem que Porque, procurar... assim, eu falo que é o estilista ou o dono da marca, Certo. né? Que hoje em dia, assim, uma empresa Entendeu o público-alvo, pequena, ou empresa que está começando, ter um estilista custa caro, né? Ele tem tudo que você quer de bom custa caro. Eu sei. Mas, então, assim, tem as empresas que contratam esse profissional que faz toda essa pesquisa, ou o dono da marca também precisa entender por onde ele vai começar. Freelance, hoje tem alguns Tem que são bons muito também, tem freelancer, parceiros que vão ver que são freelance, estilistas freelance. Então, quando o cliente aparece lá, a primeira coisa que eu pergunto é isso, né? Quem é o público? E o estilista é a mesma coisa. Quem é o público-alvo? E a partir daí começa todo esse trabalho. Eu falo que nós somos as cabeças pensantes desse processo produtivo depois. Então, o nosso trabalho, ele é o início. É o então, vida no sonho. eu falo que nós atendemos sonhos. Então, lá na Moldicad, nós temos a missão de entregar solução. Faz parte da nossa missão, é escrito isso nas paredes, entregar solução. Porque eu posso estar atendendo uma pessoa que está começando uma marca, então a gente mexe com sonhos das pessoas.
E isso é muito sério, eu tenho isso comigo desde o início. É muito sério e muito importante ela confiar no que nós estamos fazendo, né? Então, a pessoa está começando lá com um sonho. Ou não, a pessoa já tem confecção, ela já é do mercado, mas a empresa depende disso. Então, ela tem um investimento por trás de tudo isso. Então, é muito sério o começo desse trabalho. E um erro nosso pode impactar em uma pessoa que vai cortar 100 peças, como uma pessoa que vai cortar 100.000 peças. Verdade. Então, esse começo, nós somos as cabeças pensantes. Por que nós somos as cabeças pensantes? Todo mundo lá dentro da empresa tem essa consciência e isso é conversado toda semana em reuniões. Quando a pessoa traz esse desenho ou uma foto, algo que está desenvolvendo, ela tem todo aquele glamour, só que quando a gente começa um processo produtivo, aquilo tem que ser estudado, se é viável, se faz sentido fazer aquele desenho que o estilista... Custo, né? Criou. Às vezes, um detalhezinho que você mudar num acabamento vai ser muito mais produtivo para quem vai fazer a parte de produção. Se vai dar custo, se pode pôr um recorte no meio das costas. Às vezes, o tecido é estreito. Bom também na hora de fazer a vestimenta da peça. Encaixe, é uma morcego. A morcego, a modelagem dela ela é enorme. A manga dela é inteira aqui, assim. Consome muito. O seu cliente está disposto a pagar o que vai custar? Não, o meu público-alvo precisa ter um preço bom. Se a gente colocar um recorte no meio das costas, o seu cliente vai ver? Visualmente, vai mudar a cara do modelo? Não. Quanto isso vai economizar do seu tecido, no seu custo, para continuar? É a mesma cara, não vai mudar nada. Colocou um recorte, você diminuiu o seu custo. Puxa, vai mudar, então faz o recorte. Então, quando nós estamos desenvolvendo a modelagem, nós vamos montar a peça piloto, nessa hora, eu já consigo ver se aquela modelagem vai caber dentro daquela largura de tecido ou não. Se não couber, se eu ver que o encaixe está ficando um buraco muito grande, ligo lá, Simone, se eu posso colocar um recorte, se você colocar um recorte no meio das costas, de, por exemplo, 1,20 m, vai cair para 90 centímetros. Quanto isso vai impactar na sua vida? Pode pôr 2 recortes. Frente e costa. Meio aqui também. Frente, costa, manga. Faz bicolor. Vai fazer. Quiser. Economiza. Então, assim, esse desenvolvimento, eu falo que a gente não vende modelagem. Quanto que é o molde? Eu falei, eu não vendo molde. Eu vendo um desenvolvimento. Por quê? Eu primeiro entendo o que você precisa. Eu vendo meu cérebro. Venda também o meu cérebro. E se aquilo não fizer sentido na hora que está desenvolvendo, é nossa obrigação entrar em contato com o dono da confecção. Olha, está acontecendo isso. Faz sentido para você pôr? Puxa, Carla, faz o que você achar melhor. Eu escuto muito isso. Você é a profissional, resolve para mim. Uma outra coisa que muitas vezes acontece na parte da piloto é maquinário com tecido. É verdade. Né? Então, o desenvolvimento da modelagem, ela serve. Eu falo que ainda bem errar na hora que está montando uma peça. Quando a pessoa reclama, nossa, mas eu fiz a piloto, ficou errado. Eu falo, agradeça que ficou errado agora. Que foi na piloto, que né? foi na piloto. Não na produção. Porque é para isso, ele é um protótipo. Então, Sim. assim, você vai ver modelagem. Se a modelagem deu errado, arruma e vamos para frente. Cara, mas a empresa que não tem essa seriedade que você está falando que a sua empresa faz, isso lá na frente vai repercutir nesse cara cortou noção. 100 ou cortou 100 mil peças. O prejuízo quebra O prejuízo quebra. E por uma coisa tão simples de ser... Quanto eu falo, assim, é mais caro fazer uma piloto? Mas o quanto isso vai impactar numa produção? Mas eu vou chutar aqui, vamos supor, uma camiseta, uma piloto custou R$80, você, puta, vou pagar 80, nossa, R$80 uma piloto, mas o seu corte ia custar 10 mil aquele modelo. O que é preferível? Você gastar com 80 ou perder 10? A escolha da pessoa. Um outro gancho também. Muita gente, assim, nós não temos nessa parte de construção de peças, a bagagem como a Carla tem, nós entendemos um pouco, né? A Carla aqui é o mestre dos magos aqui. Ela conhece muito bem. Muita gente me pergunta e hoje eu consigo explicar um pouquinho mais. André, por que eu compro certas marcas e eu às vezes, na coleção da calça dele, essa fica boa, e aí eu demoro 3 coleções para comprar uma calça para acertar. Aí eu vou dar um exemplo. Tem uma pessoa que fala assim, eu visto a calça da Levi's, aquela linha 119, que é uma linha, não é, chega a ser skinny, intermediária. E era sempre a mesma coisa. Eu falei, esse processo vem lá do começo, não é nem na parte de corte ou alguma coisa, vem na parte de quem vai criar a peça. Existem marcas que querem pagar esse processo, que acham que isso vale a pena, e tem marcas que acham que isso não... Que ele está economizando. Ele está economizando que não vai influenciar. Só que vai influenciar. A marca dele, custo, né? Isso, ela não tem um sentido, ela não tem um padrão de jeans. Um mês ela sai, o 36 dele veste isso aqui, outro mês veste isso.
Então muita gente me pergunta por que acontece isso. Eu falo, olha, daqui um dia nós vamos entrevistar uma pessoa que ela vai tirar essa dúvida pra você lá. Porque tanto pra calça jeans como pra parte de malharia acontece. Acontece. Na parte do jeans, que tem lavanderia, trocou tecido, trocou lavagem, já pode dar totalmente um comportamento diferente nas medidas. Sim. Então, se a pessoa pega essa modelagem, eu sempre cortei ela e trocou o tecido, ou trocou só a lavagem, já vai dar um encolhimento diferente. Então, volta a falar a importância de testar a piloto. Ah, é o mesmo tamanho 36, eu só troquei o tecido. Eu não quero perder tempo, é a mesma coisa, eu não quero perder tempo. Eu preciso vender, cara, eu não posso ter tempo pra piloto, E aí chega o cara. seu 36 vestindo um 32. Aí agora engole. Eu já ouvi cliente falar, nossa, mas eu fiz às vezes não testou lavagem. Eu fiz a piloto, ficou camiseta, malha. Eu fiz a piloto, ficou certinha. A produção veio tudo menor. Você lavou a piloto? Não, não lavei. Encolheu 5 centímetros quando o cliente lavou. Na casa dele. Ou uma coisa muito importante que acontece na confecção, às vezes por falta de experiência, é não deixar o tecido descansar. Né? Então, a pessoa fez a piloto, tudo bonitinho, aprovou. E na produção não deixa, por conta de pressa, não tenho tempo de deixar o tecido descansar. Corta, faz o infesto, cortou. Passou 24 horas, a camiseta encolhe. Voltou pro normal, né? Então, eu falo, até na piloto de camiseta, quando o cliente me procura, eu falo, desenvolve, eu modelo, você lava em casa, testando como se fosse um consumidor final, Na traz de máquina, volta, tudo normal. põe junto com outras roupas, traz de volta, a gente mede de novo. Então, eu tenho uma tabelinha do antes e o depois. Já aconteceu de uma camiseta encolher 5 centímetros. Aconteceu com você. Eu tô lembrando da minha calça. Cada tecido é um comportamento. Cada né? tecido é um comportamento. Então, não é pegar o mesmo molde e achar que já pode cortar a produção sem testar. Mas é o mesmo jeans, mas mudou a lavagem. Ah, mas também tem elastano, mas o comportamento, a gramatura, o percentual muito do delicado, elastano. né? Porque tem Sim, empresas, eu já diferente. vi, eu tive o prazer de estar numa empresa, até mandei pra vocês, né? Que esse processo começa lá na empresa quando eles recebem o tecido. Sim. Eles revisam, antes de descansar de tudo, eles têm uma funciona máquina, assim, né? eles É, revisam o eles tecido têm. inteiro. Eu falei, meu Deus, imagina isso. Se não tem uma programação, um processo. E tive um outro exemplo, eu estava com uma cliente semana passada, e ela viu na Arara promoção. E ela viu 2 cores, né? Ela falou assim, ué, antiga, né? Macaca velha, como a gente fala. Ela falou assim, mas por que tá isso aqui na promoção? Manchou? Tá manchando? Aí ela me olhou assim pra ela. Tipo, ela sabe o que aconteceu aí. Ela falou assim, realmente, quando o cliente está lavando, tá Tá manchando. migrando. Imagina um corte desse de 200, 300, 1000 peças. Não vou ver esse Aí o processo sensacional. desenvolvimento da peça, esse desenvolvimento do modelo, tem que ser testado tudo. Sim. 2 cores, já manda lavar. Tem que testar. Às vezes na lavagem vai migrar, às vezes a peça vai fazer bolinha, às vezes vai fazer algum desfiado. Então, a piloto, o desenvolvimento, ele tem que ser planejado, ele tem que ter esse tempo. Às vezes a pessoa manda achando que vai fazer, já vai dar certo, já vai pôr pra cortar no outro dia, e não, já. Às vezes A acontece gente de trabalha ter que muito com repilotar. PL, a gente tem cliente que é uma produção com 15 dias. Então, e quando a gente fala que é inviável, pô, mas em São Paulo é muito devagar. Mas olha, gente, tem todo. Pra quem quer trabalhar sério, assim, olha o processo. Sabe o que eu ia te perguntar no lance da camiseta? Que me veio aqui que aconteceu comigo e as pessoas me perguntam isso. Porque na camiseta de malha, quando ela encolhe, dá pra se fazer de 2 formas. Ou desconta na modelagem, aumenta. Ou passa por um processo de lavanderia pra dar aquela maciada. Sim. O que é mais viável? O que você fala? Poxa, o que é melhor? Porque assim, o que eu penso? Quando você acrescenta na modelagem 5 centímetros a mais, e o público final, ele vai provar e vai falar, nossa, camiseta comprida, feia, eu não quero. Só que acontece que se a pessoa que está fazendo a parte de fabricação passar pelo processo de lavanderia, ele vai ter um custo maior. E aí, o que é melhor? Eu falo que quando a pessoa faz a piloto e identifica na lavagem da piloto que encolheu 5 centímetros, vale a pena você ainda comprar esse tecido? Já começa por essa pergunta. Eu falo, você quer comprar esse? Ou você já comprou? Puta, já comprei. Não sabia. Então, o que eu falo? Aumentar 5 centímetros para na hora da venda você falar que vai encolher, não faz sentido. Ó, tá maior que quando lavar vai encolher. Quando você usar a primeira vez, quando você voltar aqui já Não tem como. Porque você já imagina entortando aqui no seu corpo, né? Já imagina E aí, você não falar pro cliente que vai encolher também, ele vai vir reclamando, ó, virou um cropped. O cara vai. Que tamanho você usa? Eu uso M. Você compra a ela vai encolher, vai ficar pra você. não te dá. garanto, fiz todos os testes possíveis. máquina de Vai por lavar, mim. de secar, forno, micro-ondas. Então, eu falo assim, dá pra gente fazer um truque. Então, encolheu 5, vamos aumentar 2,5 ou 3, pra quando encolher não ver tanta diferença, né? Que 5 é muito, né? Normalmente encolhe 3, vamos aumentar 1,5, que quando a pessoa lavar ela não vai ter tanta diferença. Ou
Isso vai aumentar o seu consumo também, né? Então, vai ter que aumentar a modelagem, vai aumentar a parte do estudo de encaixe. Cada 1,5 no tamanho P, 1,5 no M, 1,5 no G, no comprimento do risco final, vai dar uma medida. Ou fazer essa parte de lavanderia. Quanto custa para fazer a parte da lavanderia? E dependendo da malha, a malha não pode estar amassada para infestar. Então, às vezes, nem dá pra fazer isso de você mandar lavar antes, deixar encolher e depois na hora de infestar... lavar a camiseta pronta, pode. Ou lava a camiseta pronta. Cortou, costurou, já tá com aquele... Um pouquinho a mais. Mandou pra lavanderia, já vem com aquele cheirinho. Você fala que eu quis pôr meu cheiro. Igual quando vai pra lavanderia, ela vai fazer parte de estonado. Isso. Então, quando faz isso, faz a modelagem na medida que ela vai pra lavanderia, faz a lavagem, o procedimento que tem que ser feito, volta e vê quanto que encolheu. Encolheu 5% largura, encolheu 5% comprimento. Então, aumenta isso na modelagem, vai costurar ela maior, porque ela vai pra lavanderia e quando ela voltar pra venda, ela vai chegar na medida certa. Isso dá certo. Eu acho legal compartilhar a experiência que nós tivemos juntas, né? Disso de encolhimento e que ainda bem que aconteceu na peça piloto. Eu tinha comprado um linho estampado maravilhoso de uma calça. Aí, quando ela fez a modelagem pra mim, tava eu e o Fernando, né? Que ele vai vir aqui, senão eu vou dar na cara dele. Aí, a gente fez essa calça de linho, alfaiataria maravilhosa. Só que quando ela fez a piloto, a gente sentiu que ficou dura. Nossa, que linho duro. Eu falei, nossa, e agora? Eu não vou vender isso na minha marca, não. Aí, o Divo, né? Aí, sim, vamos passar na lavanderia, a gente já põe um cheirinho. Pra dar aquela amaciada, ficar um toque de pêssego gostoso. E as pessoas falam, só uma amaciada não vai acontecer nada. Só um amaciado, só pra dar toque. Quando voltou da lavanderia com esse toque maravilhoso, ela que era minha modelo de prova ainda, gente, ficava abusando. Que é mil utilidades. A minha calça, alfaiataria, que era comprida pra você usar com salto, mostrar só uma fileirinha do seu salto, ela virou... quase uma capri. Uma pantacur. Uma pantacur. E eu já tinha comprado tecido caro pra caramba. Aí vamos lá, aumentar a modelagem, o percentual que encolheu, aumentou o consumo, mas não tinha o que fazer, tava comprado. Então tive um custo tudo muito maior. Mas pra quem tá, pra pessoa que tá com tempo, ela entendeu que existe um processo. O que é mais viável então? Pelo que você tá falando, ela comprar, entendeu que ela quer primeiro comprar o tecido e lá e fazer pilotar, pra depois comprar o tecido. Esse é o processo. Esse é o processo. Só aquela parte de piloto, né? Isso. Entendi, fazer esse processo todo antes, né? Até não já comprar de preferencialismo, que se você compra uma estampa maravilhosa, aí você faz o processo, você vai comprar tudo mais. A não ser, Ivan, que você já tem um histórico do tecido. Você sempre já trabalhou com ele, já trabalhou com esse tecido, com essa empresa, você já conhece o histórico dele, né? Aí não precisa. Aí ok, né? Aí ok. Se você não tem o histórico do tecido, aí não vale a pena arriscar. E sabe por que veio essa pergunta? Porque as pessoas hoje perguntam pra gente que tá no mercado, que também conhece um pouco sobre o posicionamento de novas marcas que estão no mercado, e a gente também por gostar. Eu sempre estou aqui, veio desde os anos 90, né? Vendo marcas que sobreviveram como Triton, Elos, Fórum, Zump. E naquele tempo, eles tinham um padrão diferenciado. E hoje uma pessoa pergunta, o cara tinha um grande investidor por detrás dessa marca, a marca tinha potencial para comprar tecido para tudo, mas por que ela não sobreviveu? Por causa disso, porque às vezes ele não entendeu e não valorizou o trabalho da Carla. Esses caras que eles fazem, eles cortam esse espaço, eu não preciso de alguém para fazer a minha modelagem. Eu já tenho aqui um molde e eu uso isso para toda a camiseta. Estou abaixando o meu custo da camiseta, por isso que eu consigo vender uma camiseta mais barata. No fim, ele não vai conseguir. Porque o público final, ele é muito ofendido, cara. Se eu vou numa loja que eu tô acostumado a sempre comprar aquela roupa, e cada camiseta ela investe em um perfil, eu não vou comprar mais lá, eu me chateio. E muita gente fala isso pra mim, fala, André, eu gostava tanto de tal marca, comprei 2, 3 coleções, parei de comprar. Por quê? Porque a camiseta não vem mais daquele jeito, aquela qualidade que vem geralmente não vem. Né? O cara pensou que tá lucrando, ele não contratou mais o serviço da Carla, ou um profissional no nível da bagagem dela, tô economizando. Não tá economizando, ele tá matando o que é barato, né? Ele tá fundando a marca dele. Mas como... Em 3 anos a rede vai cascar, tem 30 lojas, a rede vai sumir do mercado. André, mas eu acho que como a gente tá falando de coisas boas, que as pessoas tinham que... A gente tá falando assim, de cortar antes. Isso. Na minha opinião, sabe onde tinha que começar isso? Lá na hora do cara comprar o tecido. Na hora que eu chegar lá emocionado, porque eu tenho dinheiro, eu consigo produzir. Vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já tem alguém que vai cuidar desse processo para você? Seria bacana. Já tem alguém que cuida da sua modelagem? Como vai ser isso? É necessário, você não pode pular essa etapa. Entendeu? As pessoas serem conscientes. Vem cá, eu tô vendo que você tá feliz, que você quer investir, que você quer algo novo na sua vida, que você tá acreditando. Mas vamos lá, deixa eu te falar uma coisa. O processo funciona assim, ó. Vê o tecido que você quer, procura um profissional.
É aquilo que nós estávamos conversando. Se todo mundo já quisesse realmente, ao invés de só pensar em vender, Em ganhar dinheiro. em ganhar, quisesse oferecer um serviço de qualidade, o vendedor na hora, para que você está pensando para esse tecido? Isso. Você já tem uma Sim, ideia? legal. Eu já atendi cliente que chegou falando, eu comprei esse tecido, não tem nada a ver, era para fazer isso aqui, o vendedor na hora só fez eu comprar, eu não tinha noção, comprei. Mas tem que se capacitar para isso. Às vezes tem tanto curso gratuito que a gente estava falando disso agora. As pessoas não fazem nem o gratuito, gente. Tem. Não tira aquela verba, fala assim, eu vou investir em mim. Eu estou numa empresa que não me ensina, mas eu vou aprender. Porque é você investir em você. Isso não tem preço. São duas coisas. Eu falo que o dono da confecção também precisa entender todo o processo. A gente atende, mas é que eu não entendo disso. Então vem aqui que eu vou te ensinar, que a partir de agora você tem que começar a entender. Pode Eu não ser sei mais fazer leigo. cálculo de consumo. Agora você sabe fazer. Eu sei aqui, ó, minha teacher. A Cláudia. Ensinar, tá se Não, a mostra. Cláudia A Cláudia é minha irmã, gente. é irmã sócia, tem o Vitor. Comi o cérebro irmão. da Cláudia. Quando o cliente fala, você me mandou ministro, eu não entendi nada. Eu nem sei o que é isso daí. Ela falou, então peraí, posso te ligar pra eu te explicar o que é isso? Porque você, como dono de confecção, você tem que saber. Porque se eu te passar alguma informação errada, você na hora tem que me corrigir. Aí uma pausa. Cláudia, hashtag I love você. Você também viu, Vitor? Aqui não pode vir mais. Era pra estar todo mundo aqui junto. Senhor. Então, o dono da confecção, ele tem que querer aprender. Então, se a pessoa não é do ramo, tá entrando no ramo, ele tem que entender. E aí, todo mundo, né, desse nosso ramo, eu acho que você deveria vender por prazer, por amor, Querer ajudar para mesmo. ajudar a entregar a solução. Porque assim, ó, eu como vendedora, se eu vender certo, se eu for assertiva na minha venda, com certeza a pessoa vai vir comprar de novo, né? E ela vai acertar, E isso ela vai virar uma sequência. vai virar uma né? sequência, ela vai ter a confiança, ela vai confiar que aquele vendedor, ele realmente quis entregar uma solução. No nosso trabalho, se eu quiser fazer por fazer, você me pediu assim, vou fazer assim, sabendo que tá errado, eu vou te entregar um problema, você vai entregar um problema para confecção, que não vai vender, e você fala, caramba, aquela modelista fez tudo errado, não volto mais nela. E isso serve para qualquer serviço, né? Então, eu falo que a gente tem que entregar, o nosso trabalho é serviço, então tem que entregar um serviço bem feito. Se desceu pro play, tem que saber brincar. Exatamente. Eu falo que não dá pra brincar. Um modelista que virou piloteiro que virou modelista. Não. Existe cursos, existe técnica. Então, eu falo, custa mais caro você contratar um profissional? Custa. Mas o que ele vai te trazer de retorno? O que você vai ter de prejuízo quando você contrata uma pessoa que é amador, né? Que eu já recebi modelagem que a pessoa desmanchou a peça e mandou o molde, uma camiseta. Mandou o molde, eu olhei, tipo, tudo torto. Um lado não batia com o outro. E a camiseta, ela é simétrica, né? Um lado é igual ao outro. A modelagem toda torta. Eu liguei. Da onde você pegou essa modelagem? Eu mesmo que descosturei a peça. Eu escuto muito isso no Brás. Muito, mas muito. Descosturei e copiei. Eu falei, mas esse molde não tá simétrico. Mas o que é isso? E tem muitos profissionais atendendo as empresas dessa forma. Eu costumo dizer que eu não sei como que as pessoas sobrevivem. É porque as pessoas querem preço, não querem qualidade. Só que a dor de Exatamente. cabeça que elas vão ter lá na frente, cara. Não vale. vale. Então, a modelagem, ela é Tudo importantíssima. da marca tá nisso aí. É como se fosse o esqueleto, É o do esqueleto. corpo. É o começo, agora você tá falando, é o começo de tudo. Se o molde tá errado, se o risco tá errado, eu falo assim, ó, gente, se nós errarmos, vai impactar a vida do cortador. Porque se o cortador tiver um problema, vai ter que voltar para nós. Ele já programou o dia dele, ele tinha aquilo na mesa para cortar. Se atrasa. Volta tudo para trás. Tá bom, resolveu o corte. Se tá errado e se for o corte errado ou a modelagem errada, vai chegar lá na confecção, a confecção vai estar com puta de um BO para resolver. Dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali. Ela vai ter que se matar, ela não vai fazer dentro do prazo que ela gostaria de fazer para também receber. E dependendo do problema, o dono da confecção vai chegar com peças com problemas e que não vai conseguir vender. Então, olha como o nosso trabalho de desenvolvimento, ele é importante. Então, e como que as pessoas não fazem algo assim pensado, né? É muito sério. O que acontece? dele, né, Erro cara? da modelagem chegar correta e pro corte. Já aconteceu o erro do corte errar? Acontece. É possível? Gente, profissional Meu é Deus. profissional. Então, Tudo assim, é possível. tudo é É, possível. porque eu já vi eu falando sobre isso. Não, era... É o O corte corte, errado. Era P, cortou M. Eu falei, mas que loucura é essa? Como Não, é que era faz P, agora? cortou M, aí é a parte do encaixe, A parte né? do encaixe. Ah, tá. Mas se o cortador não tiver habilidade para certos tipos de tecido, a mesma coisa. Tem Se ele modelista de soluçar. malha, tem modelista de plano. Você tinha molde Parkinson e não... No cetim? Chifão. Já ri Tem chifão. cortador que corre de chifão. Chifão. Chifão É chifão. Não quero chifão. Então, assim, Chifão. tem profissionais e profissionais. Tem profissional que só corta jeans, tem profissional que só corta malha e tem profissional que corta plano.
E se ele errar o corte, aí às vezes errou algo do corte, não tem muito o que fazer. Mais uma vez a qualificação, né? Que você está falando bastante aqui. Qualificação de todo mundo. Você tem um profissional. Eu não sei vocês, mas eu já vi cada mágica em produção que eu vou tirar a dúvida. Que aconteceu recentemente com nós. O jeitinho. Eu não sei. Blazer. Uma manga fica justa e uma fica larga. Como isso é possível? Eu sei que tudo é possível nessa vida. Mas eu vi coisas esse ano que foi além da minha imaginação. Tá assim, surreal, né? E olha, gente, quem tá falando de imaginação? Foi além da imaginação minha imaginação. Vocês têm noção do que foi isso? Foi longe. Só quem conhece sabe o que que significa. Foi longe, Foi Nárnia. Acho que um pouco pra lá de Nárnia. Porque eu não entendi. Porque eu provava um blazer, que a gente não importa. Uma manga ficava top em mim, a outra eu não fazia nem dobrava. Eu já vi de tudo, já ouvi história de misturar tamanho, a oficina, pegar o tamanho Mas de um é pacote. possível? Tudo é possível. Quem são os profissionais que estão trabalhando com você? Isso. Qual é o processo que você criou para aquilo acontecer? Daqui vem para cá, que daqui vem para cá. Quem separou o corte? Qual a meta que você deu para a costureira? É viável? Ela tem que fazer aquilo ali, ó. Entretela descolada, lapela de blazer de alfaiataria que precisa. Entretelou, fusionou no tempo certo. E a gente sempre fala o nome dele, ele vai vir aqui um dia. O Eduardo fala muito sobre isso, né? Que eu tive o prazer, ele fala muito sobre esse processo, né? De corte, como chega, de quando é dividido, de sujeira embaixo, assisto muito ele. Fala, irmão, o Eduardo eu falo que... Todo mundo conhece o aqui pessoalmente. É a missão da gente fazer, de nós, profissionais da área, instruir todo mundo fazer o trabalho bem feito e com processo. Não importa qual o papel que você tem na moda, porque o nosso é de representante, pronta entrega, desenvolvimento, importação, não importa, você tem que fazer bem feito, senão nem desce, porque senão você vai atrapalhar. Bem feito, planejamento, processo, as pessoas têm que saber como deve ser feito aquilo, também às vezes a pessoa joga a pessoa lá, ó, faz isso. Nós estamos passando na nossa empresa um momento de criar processos, isso é desafiador demais. As pessoas têm que estar dispostas, né? As pessoas têm que estar dispostas, você tem que ter energia, você tem que colocar o seu conhecimento em documento, você tem que transferir aquilo, você tem que ensinar. E isso é desafiador. Exatamente. Né? E se você tem que querer, você tem que orientar os seus profissionais a fazerem isso também. E só que começa pelo dono. Eu falo, tudo começa pelo dono. Se o dono não quiser fazer, ele não... Você derrama, né? Como se fosse uma cachoeira. Começa de lá de cima para encher o lado. Então é o dono que tem que saber o que é certo. É certo começar assim? Então vamos começar assim. Eu já tô passando o processo na frente, tipo, opa, onde eu errei? Num próximo eu tenho que planejar melhor. Né? Se eu tô atrasado, eu tenho que planejar melhor depois. E isso da manga, às vezes a pessoa trocou os lados da manga, pois o lado direito tem lado, né? A manga tem o lado direito e esquerdo em blazer. Se a pessoa inverte, já vai dar tudo errado. Aí fica essa sensação? Alguma de coisa camisa de força. Você faz assim, alguma coisa parece que tá te abraçando, não tá gostoso. Então, às vezes, não é a modelagem. Como foi separado o corte? Ou a oficina entrou na costura? Por isso, a tabela de medidas também é importante. Eu falo que a oficina que recebe um corte com uma tabela, ela, alguém aqui já vai conferir isso daqui. Tem uma tolerância escrito aqui na tabela. Isso tem que ser conversado. Já vê que a pessoa é profissional, né? É leigo, né? Relaxado. Eu tô te entregando esse corte, tem essa tabela aqui, ó. A tolerância é essa. Fica de olho no seu profissional. Como funciona o processo de vocês aí? Como que vocês conferem? O lixinho do overlock. Alguém confere lá o quanto tá comendo de tecido? Porque não se come. O overlock, ele tem que ficar por cima do tecido. Ele tem que só chulear. Você passa na oficina, tá uns pedação junto com o overlock na máquina. Quem tá olhando isso? Agora, eu recebi uma tabela de medidas. Eu, como dono da confiança, eu tenho que entregar dentro dessa tabela. Então, eu tenho que orientar o meu profissional como ele deve costurar. E aí, no final, alguém vai vir conferir. É um tipo de cliente. Agora, se você recebe, ninguém vai conferir e vai embora. E não vai descontar de você também. E deixa pra lá. Quem vai pagar o pato? O dono da confecção. Mas não precisa de ficha técnica, também não é importante ficha técnica. Então, antes não era, né? A gente tá falando sobre isso, o pós-pandemia, ele é essencial. Mas a ficha técnica, pra que é importante? Eu não sei, o estilista desenha esse copo aqui... Na cabeça dele tá tudo bem. Aí chega na sua mão, você vai entender como foi esse copo. As pessoas pensam que ficha técnica é o desenho. Não é o desenho, né? O desenho é o desenho. Exatamente. A ficha, ela é técnica, então ela é detalhada. Então tem o desenho, que maquinário foi, aonde vai um pesponto, aonde coloca a etiqueta. Eu já atendi cliente que desenvolveu peça e não levou a etiqueta para colocar na piloto. Quem imaginaria que na produção a costureira iria escolher o lado que ela queria colocar a etiqueta aqui de trás? Ele recebeu poucas peças, ele estava começando, mas com a etiqueta descentralizada, porque ela quis colocar ali. Acontece. E é a justificativa, mas não veio, você não me informou onde estava. Aí volta a importância da ficha técnica. Então, na ficha técnica, localização da etiqueta, tem botão. Já atendi cliente que falou...
Eu comprei o botão, ele tinha o lado direito e avesso, o lado fosco era o direito, a produção fez inteira do lado avesso. Aí eu peguei, já colocado. E eu procurei tanto esse botão, falei, mas aonde estava a informação que você queria esse lado do botão? Nem Mas só pra era aprender óbvio. ele, né? O óbvio não é Não, óbvio. que Dentro é da óbvio, modicagem tem uma ninguém pode frase, o cristal, né? óbvio não, é óbvio. Mas é minha também essa. Aprendeu a ser Aprendeu minha. na prática, né? nas Batendo dores, cabeça. é. Então, assim, Obrigado, não quer Simone. colocar Já na vi. piloto, Botar Esse minha fala. marca, eu não quero passar. Não quer Você mais, passou, né? já passou por mim, já, obrigado. não vai estar na piloto as informações, que deveria também estar, que eu falo que o ideal é a piloto estar completinha. Vai ter botão? Já põe botão na piloto. Ah, mas eu com pressa. Então, assim, não vai ter? O mínimo é ter na ficha. Então, a ficha técnica acompanha a piloto. Ela vai contando essas coisas que a gente teve tanta Vivencia. experiência juntas. É. Eu fiz uma regata que eu comentei, que você não pôde ir ontem, né? Eu repeti um corte de uma regata com ela, só que a etiqueta palito, aquela da minha marca que vai atrás, tinha acabado com ela pra pôr na piloto. Simone, acabou a etiqueta. Eu falei, não, me dá a piloto aqui. Não Deixa foi? sem. Deixa assim que tudo bem, porque a oficina sabe que tem que pôr. Mandei meu corte com meu kitzinho, né? Meu tag, minha etiquetinha, tudo bonitinho. Quando voltou, a minha produção veio sem a minha Sem a etiqueta, etiqueta. que inclusive era de tamanho, que era o único lugar que tinha o tamanho da peça. A oficina colocou tudo sem. Eu falei, como que eu vou saber o tamanho? Ele falou, piloto tava sem, não coloquei. A gente escuta isso. Meu, olha, nem me fale. E eu é. tinha feito, acho que eu matei aquele tecido, acho que deu umas 300 peças quase. É um erro seu, né? Foi. É. Foi por falta de errou? experiência. Quem Não, errou? porque ela falou, É. acabou. Eu falei, não. Imagina. Dane-se. Eu Daqui que falo eu tô pro com dono de- pressa. tudo sobra pro dono da confecção. Porque aí um joga a culpa pro outro e aí vai fazer Eu o tive quê? que engolir, vou Quem fazer o quê? engole? É. Hoje eu sou sócia com ele, mas eu pego bastante no pé dele, porque eu falo, André, tem que organizar, porque eu tomei, não tomei? O ruim é que só aprende o que tem nos prejuízos, É, né? ela me avisava, eu não queria ouvir, porque eu achava que eu sabia. Então é muito difícil você ouvir pra quem já passou pelo uma quebra, pra quem já se ferrou. Então, aí eu pego, mas eu encho o saco desse menino aqui, não enche. E a gente trouxe até o Sebrae, a gente tá organizando um escritório de representação. Sim. Porque eu tenho pânico de pensar em passar por isso de novo. Pânico. Então é começar certo, criar os processos, o que precisa do começo ao fim para dar certo, né? E o que a gente precisa, eu falo assim, cada um tem que fazer o seu melhor, entregar bonitinho a sua parte, para o próximo que pegar, não ter dúvidas, e fazer melhor o dele E não também, fazer errado. e passa pro próximo e assim por diante. Então é importantíssimo Vamos só essa profissionalização de todo mundo. Só isso também instruir o cliente. No mercado da carne, no nicho de mercado dela, hoje se criou ali no Brasa, ali para Nova Bresser, não são empresas, porque eles ficam num carrinho Aquelas e banquinhas. eles ficam com molde ali vendendo. E ali uma vez o cara perguntou pra mim assim, vou fazer esses 4 modelos. E pra quem tá criando a sua marca é o seu filho. Eu tenho filhos aqui. Aí eu falo assim, é seu nasceu. mimo, nasceu. Quando eu entrego, ai, O cara nasceu. todo contente. Mas sem um braço, falou, uma eu perna." não tenho muito dinheiro. O que eu tenho é certinho, pra comprar o tecido, pra fabricar, pra cortar. Aí ele falou assim, não, mas eu tô acostumado ali, eu vou comprar os moldes ali no final da Bresser. Eu falei, rapaz, existe profissionais no certeza? mercado, procura alguém legal no mercado aqui. No Brasil, se você procurar, tem bons profissionais que vão fazer a sua modelagem. Não, eu já conheço. Deixa comigo. Todos os cortes do molde Deu que ele errado. errou, deu errado. Eu André, atendi. deixa eu aproveitar. Ô, Carla, existe, em relação a valor, alguém que está nos ouvindo aqui, quero iniciar minha marca. Existe um mínimo para isso? Qual é o momento de procurar? Qual é a quantidade mínima, vamos dizer assim? Ou não, Lá- não existe? Como funciona isso? Explica Tá. pra gente, pra quem quer. Hoje nós temos um mínimo de 3 modelos para fazer de desenvolvimento. Não tínhamos isso, esse início de ano nós mudamos isso, porque hoje para nós o cliente que nos procura, ele precisa ter tido uma vivência, porque isso que nós estamos conversando aqui é uma consultoria que eu acabava dando o tempo todo e isso demanda muito da gente. Então, esse cliente que está começando sem muito conhecimento, ele é difícil de lidar, porque ele Sim. quer fazer do jeito dele. Ele é leigo Ele é leigo E aí, atrapalha. e você não consegue desenvolver um trabalho bem feito. Ele não entende a importância de tudo isso. E aí a gente está conversando ontem. Às vezes ele acha que você está sendo muito exigente. Você é muito taxativo. E aí Não é prestativa. não é prestativo. Porque é tudo Parece que tem má rápido. vontade. Má vontade, não quer me ajudar, Parece que não olha quer me isso. ajudar. Então, nós determinamos um mínimo de 3. Por quê? A pessoa que está fazendo 3 modelos, ela já teve alguma experiência aí por trás. Ela não está vindo agora começando, querendo saber como funciona esse ramo. Então ela vai conseguir te Hoje ouvir eu vou melhor, dar uma né? marca. Não, o cara Porque o já dono teve. da confecção, muitas vezes, ele acorda, ele fala, hoje eu quero abrir minha marca. É isso. E eu vou procurar um profissional para me ajudar. E aí você não consegue fluir um trabalho. Hoje a Modicard está hoje nós estamos nesse momento de
A gente precisa fluir, o nosso trabalho precisa fluir. Então, se a pessoa não tiver... tiver... pra outro nível também, porque vocês merecem. né? São 18 anos. Merece. Então, é difícil de lidar com quem não tem a cabeça aberta e com quem não quer começar certo. E quem é cliente nosso ainda, eu falo que é a nossa missão de sentar e, olha, não tá legal assim. Desse jeito, você atrapalha o nosso trabalho. A gente não consegue desenvolver. Nosso trabalho ele é baseado em tempo. Eu cobro por hora. Então, quanto custa uma modelagem? Quanto tempo ela demora para ser desenvolvida? Entendi. Quanto tempo demora para ser costurada? Então, se o processo... Às vezes a gente está com peça na máquina e o cliente do nada resolve mudar. Volta, corrige, muda o que ele está querendo mudar. Então, tudo isso custa para nós. Sim. Só que a gente acaba repassando algumas coisas para o cliente. Então, fica caro. Então, ele precisa, sim, se organizar com tudo isso. Eu falo que tudo é a parte da organização. Ser assertivo no que ele quer. Então, hoje tem esse mínimo de 3 modelos. Porque a situação que o André está falando de modelagem, mas nós temos muita hoje, que a gente vê na região do Brás, corte, por exemplo. Tem mínimo, né? Não só de mínimo, eu digo assim, em relação a você chegar... São vários, né? Você chega lá, você vê o pessoal chegando, jogando o corte lá para cortar, tem um monte de corte, o cara chega, joga uma bagunça maluca, você fica pensando... Meu Deus, como que ele organiza isso aí? Como que essa... Lá na João Boêmia tem um do lado do outro. É isso mesmo. Eu tive um amigo que abriu um corte lá, ele falou, Carla, eu fechei. Porque é prostituído também, né? Preço, verdade. Porque é tudo preço. Ele era um bom profissional, ele falou... Virou leilão, né? Ele falou, eu não quis mais continuar. Ele foi trabalhar de outra profissão, porque estava prostituído essa parte de cortes, é centavos, né? Como a pessoa consegue pagar o aluguel profissional, igual modelagem? As pessoas, mas lá no fulano é mais barato. Eu falei, pode ir lá. Porque aqui eu sou uma empresa, então eu não sou um modelista que trabalha em casa. Se você fizer com uma pessoa que trabalha em casa, como um freelancer, com certeza ela vai ser mais barato. Só que assim, eu sou uma empresa. Então, uma empresa, eu tenho um respaldo de nota fiscal, eu tenho profissionais todos registrados. Tudo você técnico. sabe que eu estou aqui, eu não vou sumir. A Simone teve um problema do modelista largar ela e sumir. E o outro me ameaçar de morte. Ameaçar de morte. Eu consegui me ameaçar de morte, gente. Meu Deus. Nossa, chegou. Complicado. Não era Jota. O Fernando pegava modelagem pra mim na catraca. Não, o Fernando na catraca do trem. Pegava catraca do pra mim trem. porque ela falou, não vou podia nem passar. Porque eu não vou gastar outra condução. Eles trocavam, entregavam o molde pro Fernando. Parecia um traca. tráfico. Gente, é modelagem. Então, como que é? Então é isso, eu acho que tem que ser profissional. A gente sempre volta nisso, né? De ser profissional. Mas eu acho que é necessário mesmo, porque isso você falou sobre as costureiras. Algo, volto a falar novamente, que as pessoas não valorizam. A parte do corte também, porque as pessoas, meio que existe um perfil. Quando você vai pra galera do corte, você vê que os profissionais, ele tem um perfil ali. Você olha pra ele, ele é uma pessoa mais, né? Enfim, não E depois eu falo que depois que cortou já era. Esquece, né? Não tem o que fazer. Eu também tive às um vezes parceiro dá que pra cortava pra mim. Além disso ser da pessoa, né? Ela tem que querer buscar esse conhecimento, mas eu acredito que as empresas também precisam entender esse valor. De você ter um profissional e ele vai ter um curso. Acho que eu vou trazer o Anderson aqui, que foi o que Você vai ter o... do passou corte, os perrengues, né? porque ele era Sabe muito por que bom. eles se engajam, Ivan? Que o cara fala, as pessoas falam, por que tantos anos a Tommy tá no mercado? Porque provavelmente ela deve ter o melhor modelista, o melhor cortador, o melhor fabricador pra ela. Ela quer algum profissional. André, eu tô contratando. Por isso que ela tem uma clientela que não larga ela. Eu estou contratando modelista. Pergunta para as meninas. Muito difícil de encontrar profissional qualificado. A Raquel tá aqui, ela tá percebendo. Então, o nosso mercado, assim, O pessoal eu não pede sei. pra nós. Eu não sei como as confecções sobrevivem. Porque quando eu faço os testes, até com pessoas com experiência de 10, 20 anos, ou a gente tem que baixar a régua, ou a gente começa a baixar a régua no nível de profissional que nós estamos buscando, ou não sei, só que para eu baixar a régua é meu nome que tá em jogo. Triste, se eu errar, se o molde sair errado, o prejuízo pode voltar para nós. Não é a pessoa, exatamente. É modcad, 18 anos. Mas aí eu não sei se isso é ruim, por a gente saber fazer modelagem, quando você vê o profissional ali no teste, fica, caramba, isso não é um modelista. Não tá fazendo do jeito certo. O transporte de ombro tá fazendo errado. Você manda copiar a peça e fala, preciso copiar essa peça. O cara quer essa estrutura aqui. Aí a pessoa copia, põe o molde em cima, não bate a curva da cava. Mas é que eu não copio. Eu pego a minha base. Eu falei, não. O cara traz um blazer, ele quer essa estrutura. Eu tenho que copiar igual. Não, mas eu uso a minha base. Eu falei, não. Precisa copiar. A peça tem que ficar exatamente igual. O cara tá pagando aquilo. Eu já vi. A pessoa faz a calça e o entrepernas ficou mais curto. É porque eu usei minha base. Eu falei, então, mas não tem que usar base. Nós temos que desenvolver. Você não desenvolve a modelagem? Não, até desenvolve, mas partindo de uma base. Então, não é profissional. Não sabe traçar uma modelagem do zero, que é um diagrama. O diagrama é você desenhar a modelagem primeiro no sistema, com todas as medidas.
Então, uma camiseta tem a frente, a costa, a manga. E aí, depois você vai extraindo o molde desse desenho, desse diagrama. Ele é um desenho quando você põe a linha da cava, da frente, das costas, o decote da frente, o decote das costas. Então, você desenha tudo dentro desse diagrama. O diagrama tá nas medidas certinhas, começa a extrair o molde. Pra ficar do jeito que você quer. Mas o diagrama tem que estar nas medidas exatas. Se você começa o diagrama errado, a modelagem ela vai ficar errada. E eu já atendi modelista de falar, então, você começa como? Com a base. E diagrama? O que é diagrama? É diadema? E isso tá no mercado. E o que me assusta é que esse profissional veio do mercado. Ele tem registro em carteira de modelista. Mas sabe o que acontece? Quanto já passou pra frente, né? Disso? Oficina de costura. Pergunta pras oficinas os jeitinhos que elas têm que dar na hora que tá fazendo a eu já produção. vi, ainda mais nesses encaixes aqui de blazer. Nossa, aí fica tudo aqui. Dá um jeitinho aí. Ó, tudo enrugado. Então, esse aqui tá bonito porque foi ela que fez. Até vim com ele. Jura? Olha. Tá, aí a oficina tem que se matar, ela não é produtiva, ela fica com raiva. Às vezes ela devolve o corte, tem oficina que fala, eu não vou fazer, porque tá tudo errado. Ela tá errada? Não tá errada. Porque vai sobrar pra ela. Não tá errada. Eu já tive piloteiro que tinha oficina que ele falava, vinha corte errado, começava a dar problema, eu paro tudo e devolvo. Aí quem toma de novo? Dono da confecção. Da confecção. Ô, Carlinhos, e o cliente, ele atrapalha muito? Tipo, nós temos aqui a Simone ao vivo, né? Vai falar sobre isso. Oh, meu Deus do céu. Chulé. Não posso ficar falando da Simone. Vamos usar a Simone Use-me de exemplo. Vamos usar a Simone de exemplo. Nesse processo de desenvolvimento, o cliente, ele atrapalha? Eu falo, se o dono da confecção não quiser fazer a coisa certa, ele atrapalha todo mundo. Não só a gente, todo mundo. Pode contar o que eu fazia com as minhas pilotos? Com as minhas E referências? isso acontece ainda, viu, Simone? Acontece. Eu falo que são vários. Referência, a pessoa chega com uma foto, eu falo, qual que é a referência? O que é referência? Essa aí, segue esse modelo aí. Eu falei, não, referência, o código. Como assim código? Como que você vai vender essa Código Morse. Então, a pessoa não sabe. Então, entende o processo para você começar a trabalhar com profissionais, né? Aí cria um código para aquele modelo. Então, por exemplo, 2301 é a camiseta. O ano 23, modelo 01. Eu sugiro isso para os clientes. Legal. Então, mudou o ano, começa 24. Então, você vai criando um histórico do que você está fazendo. Sim, quando eu trabalhava na Falbec, nós tínhamos caderninhos lá. Então, cada modelo a gente desenhava. Eu, modelista mesmo, desenhava. Eu aprendi isso com uma outra profissional que eu trabalhei na Yamini. Esqueci. Trabalho, daqui a pouco eu falo. E ela desenhava o modelinho e colocava o código. Então ela tinha todos os desenhos. Hoje não é mais assim, né? Mas ela tinha todos os desenhos. Então, e tudo que era. Mas pra época legal. Era legal, tinha um controle num caderno. Isso, nossa, organizado. E era assim, por exemplo, camiseta careca, era 6001. Se fosse decote V, era 70. Então, quando a gente batia o olho na referência, sabia o que significava. Do que estava falando. E hoje eu trago muito isso para meus clientes. Então, começa com 23, que é o ano, e vem os modelos. Eu tenho uma cliente que ela é super organizada também, a Mari Villani. Ela trabalha com códigos assim, outono e inverno, OI 2301. Aí tem o primavera-verão, PV 2301. E assim vai indo. Então ela identifica, ela tem modelos de 2013 com a gente, que ela lembra se é outono ou inverno por esses códigos. É legal você bater o olho, traz você uma não perde organização tempo. pra empresa também. Incrível. Você não perde tempo. Não. Aí fala. A gente fala bastante tudo aqui. Nesse conceito, ela tem um parâmetro do que vendeu mais, do que não vendeu. Exatamente. A coleção Cria um indicador. Isso, muito legal. E aquela base, né? Que você não precisa fazer o mesmo modelo, mas porém você pode usar a base. Ela faz muito isso. Essa coleção dela agora, ela tá resgatando. Ela fez uma criação vintage, ela tá resgatando modelos antigos e dando uma releitura. Nossa. Então, isso. Aí começa com os códigos. E aí a pessoa tem que pôr esse código na ficha. E essa ficha tem que ter uma comigo e uma com a cliente. Já começou Porque daqui um ano, a de Itacuja... Que eu não vou citar nomes. Não é legal a gente colocar isso. Não, né? Até durante o processo de desenvolvimento, fez o corte, vendeu, tá super feliz. Cara, eu vou repicar o modelo tal. Qual que era mesmo a referência daquele modelo? Eu falei, então, você não tem aí com você? Não, a ficha tá com você. Falei, Simone, mas você tem que ter a sua também. Ai, Ricardo, eu não tenho. Aí você fala, e como que eu vou repetir? Né? Porque na ficha, o desenho aqui só tá um desenho visual, ele não era técnico. A gente não tinha isso ainda de ficha técnica. Eu não sei como que foi a costura, se tem pesponto, se não tem, se tem dobrinha, se é overlock é reta, se é costura inglesa. Me manda piloto. Ah, então. Vendi. Como assim, Simone? Eu tinha que guardar o acervo das pilotos pra eu ter um acervo do que eu fiz, eu vendia tudo. A piloto, eu falo pros clientes, cria uma arara de peças piloto. Mas eu não tenho, põe dentro do seu quarto, não sei, mas cria uma arara de peças piloto. A piloto, ela é a sua contraprova da produção.
Se você recebe uma produção errada, você fala, olha aqui, ó, estava na piloto, por isso a piloto tem que estar certinha, não pode estar faltando nada, ou hoje em dia com a ficha técnica. Ah, mas que eu não sabia como? A piloto tá aqui. Então, ela vendia, depois eu não sabia como fazer a peça. Aí eu fazia de novo e não sabia se ficava igualzinha. Isso é interessante, porque a gente que tá no mundo da moda, a moda, ela vai e volta, né? Vai e volta. E tem muita coisa que volta. Muito. Se você não tiver, você vai ter que mandar fazer esse molde de novo. Às Tudo vezes de novo. você poderia ter economizado. Isso é economizar custo. Você tinha esse molde lá, Exatamente. só na Pode vir o replicar. acabamento. O molde fica guardado, Isso. mas mas assim, o o acabamento. E a pessoa tem que ter esse controle, porque, Carla, aquela referência lá, sabe aquela blusinha, Sabe gente? aquela que vendeu bem? Aquela que vem, aquela do tecido lá, não sei. Se você não me passar o código, aí a pessoa, mas eu não tenho. Aí eu tenho, o que eu tenho que fazer? Dá pra resolver. Para tudo, vai lá no sistema, passa referência por referência. Atrasa todos os processos internos dela por minha causa. Exatamente, isso é ruim. Chega uma hora que não é viável atender esse tipo de cliente. Eu falei isso pra ela ontem, tem hora que não é mais viável. Tá vendo? Por isso que eu parei. É por isso que eu Obrigado, o negócio não flui. Verdade. Aí a gente abre arquivo por arquivo, identifica o modelo, eu acho que era esse. Aí manda, é esse? Ai, não tenho certeza. Eu fiz acho isso que é, ultimamente, não acho foi? que não é. Aí eu tenho as fichas, eu tenho que ir lá no meu arquivo, pegar todas as fichas, é esse. Se ela não fosse educada, acho que ela tinha xingado até minha quinta E geração. hoje a gente não Você foi xingou isso. minha quinta geração? Não, ainda não. E hoje isso dentro do meu custo não é mais viável. Então, antes era eu fazendo, eu pegando, eu entregando. Mas ó, mesmo Hoje não. porque eu falei, pode servir mesmo, porque a gente tem que consertar isso. Porque o intuito que eu sempre repito aqui é a gente tentar acertar as pontas desse nosso meio. E eu vou falar pra você, eu acho que quando você chega num patamar da sua empresa te falar assim, eu vou despedir esse cliente. É Eu acho que é necessário. o auge, porque senão você não cresce. Mas Você tem que saber o que você quer pra Mas sua ó, empresa. pra vocês entenderem o que eu vou falar, eu vou ter segurança hoje pra falar não pro meu cliente. É necessário. Mas assim, eu vou explicar pra ele tudo que tá sendo passado aqui, porque a Carla tá explicando como funciona tudo. Eu queria ver de você, Simone, o que você deixaria assim de conselho, já que você foi uma pessoa que acabou passando por esse processo, né? O que você deixaria de conselho assim pra essa pessoa falar assim, meu, eu não posso Seja fazer menos aquilo. orgulhosa, menos Diga. teimosa. Aprenda a ouvir quem já passou pelo que você ainda não passou, né? Porque às vezes você tá falando assim, mas até hoje eu fiz assim e deu certo. Uma hora vai dar errado. Vai dar errado. Pode ser que esse errado você E se tenha eu um puta de um contratei, prejuízo. porque assim, na minha opinião, de todas as modelistas que eu conheço, não conheço todas, mas dentro do meu métier, ela é a melhor. Então, se ela está dizendo algo pra mim, que ela vivencia, e eu não estou fazendo, ela tem o direito de falar, eu não quero mais você. E eu vou acabar fazendo isso na minha representação também. Tem clientes que, putz, top, mas se ele não é parceiro seu, se ele não vai entender que é uma parceria, por que você vai andar de mão dada com alguém que te puxa pra trás? Tem que ser uma via de mão dupla. Tem que ser. Em qualquer relacionamento, Que é se um se parceria. doa mais Isso. que o outro, uma hora não dá certo. Estoura o elo, quebra. Exatamente. E nós precisamos de parceiros para trabalhar. Né? Não adianta você estar ganhando mais que eu, ou eu entregando menos do que você gostaria de receber. Uma hora não dá mais Porque certo. até porque quando você tá com o parceiro certo, ele vai entender esse processo. Vai. Não vai ser o... não, em 15 dias eu vou entregar isso aqui. Não é assim que funciona. Ele Você vai fala pra ele, ó, entender. é o seguinte, ó, o processo ele funciona dessa forma. Eu preciso Assim, de 60 dias. Tá bom, eu aguardo então. Isso faz com que você dê qualidade, é o que você já sabe. Exatamente. Porque senão a pessoa começa, todo o conhecimento que você está adquirindo para você, chega um momento que isso se perde. Porque você começa a trabalhar com todo mundo que não quer entender esse processo. E você com Você medo tá de perdendo perder, tempo. mas E a você pessoa com não medo tem de medo de te perder. perder, e de repente você entrega uma má qualidade, ela Não. vai te julgar Isso, por porque isso. Exatamente, ela ainda não- julga. ainda Julga e você é condenado, porque você não tem outra chance. Porque infelizmente ela não entende do processo. Não, é. Então é melhor, se você tiver com alguém que vai entrar dentro do formato em que você está apresentando, da tua empresa. Olha, funciona, são 60 dias, essa pessoa vai te compreender quando você for falar Porque com ela. ela Porque os começa erros podem antes com a acontecer. gente, começa Isso. antes. Nunca vai ter a perfeição. Eu ouço isso muito do meu amigo Eduardo, Christian, né? Oh, E assim, não existe essa perfeição também. Pode acontecer o erro, só quando você está Pode. ciente do processo, mínimo. a gente consegue identificar ele. Há tempo de consertar. Há tempo de consertar. Igual 60 dias, nós estamos em maio, então teria que entregar agora junho e julho, final de julho, se você for desenvolver agora. A partir do momento que lacra a peça, lacrou, é essa que eu quero 60 dias. É, exatamente. Porque a gente não tem essa é isso. necessidade de, eu vou pegar um cliente que eu vou fazer, cara, isso vai custar Não tão dá pra caro. abraçar o mundo. Não, Vai perder tudo. Passa cara, hoje nós dispensamos, eu e a Simone no Private, clientes que tinham essa menção. Cara, vocês me entregam com 35 dias? O fabricante, empolgado por ser um grande pedido, ele pega... Ele não vai entregar uma produção de jeans. Todo mundo se emociona, 35 né? dias, Todo não vai. mundo quer ver o dinheiro. A hora que ele vê o número, o valor, eu quero aí 8 mil peças para entregar em 35 Opa. dias. Você me entrega? O cara fica Vai empolgado, falar, a emoção. Não, ele já Foi- calcula ali. Ele calcula. Outro Fala a vai me dar verdade. 30, vai dar A 50% do valor. Em 35 dias, eu consigo te No entregar início 1000 a gente peças. passou por isso, porque a gente também se empolgar. Falou, não, É isso que eu tô porque, falando, cara, porque tô a gente vendendo também para 35 Perde a dias quase 1 credibilidade milhão, do pô. nosso escritório
escritório, vai perdendo a Gente, credibilidade de todo mundo que tá envolvido no processo. Milagre na confecção não existe. Não dá e não existe. tem Existe mágica, perrengue, Não é tem de mágica. graça na A cara falou, confecção. não existe mágica na confecção. Eu já tive cliente que falou, nossa, eu fiquei desde o começo do ano para conseguir uma modelagem, a mulher prometeu. Então não dá. Assim, lá eu falo, nosso prazo é esse, dá para esperar? Ok, se não dá, eu não vou prometer, porque o desenvolvimento, ele pode, às vezes fala, isso aqui é rapidinho, demora o dia inteiro na máquina. Então tem um Verdade. tempo para tudo, É, não eu adianta quero- querer abraçar o mundo. O ModaCast é sensacional, porque E- esse cara... Conexões das Conexões pontas, das gente. pontas. Dos perrengues. Eu vou dizer pra vocês, está transformando, particularmente falando, até a mim. Sim. A minha vida tá sendo minha vida está transformada sendo aqui. transformada. Que Porque legal. assim, Muito o que eu vou vender, o serviço, o processo que nós fazemos, eu preciso, porque na verdade nós não sabemos explicar para a pessoa o processo. Né? Porque quando você não busca conhecimento, quando você não entende daquilo que você está falando, você simplesmente fala que não, o que em cima você não entende. Quando você se entende só por vendedor e senta Isso. naquele trono de vendedor e não quer saber mais nada, você acaba deixando esses furos, esses gap para que o cliente E essa entenda. pessoa vai sair do mercado. O mercado está Ela muito vai. seletivo. Ela tá. Só Sim. vai ficar no mercado Consultivo. de quem se profissionalizar. Desde o dono da confecção. Porque senão vai quebrar. Hoje custa caro perder. Custa Sim. caro a hora de O todo mercado não mundo. se permite mais, né? O Você errar uma mercado coleção, não não, permite você vai mais. virar. Ou você se Binário. profissionaliza, contrata profissionais também profissionalizados. Isso custa mais caro agora, mas vai te dar lucro lá Ô, na cara, frente. sabe o que eu preparei de surpresa pra você? Jura? É. Porque infelizmente a gente tem que terminar, né? Ah, Porque já acabou. Mas Já. já! Mas vocês não sabem o que eu vou fazer. Meu Eu vou Deus. finalizar isso com um vídeo institucional. Quase que não. Imagina de cortadora Tem nesse sobrou, momento. segurou, a gente tá gravando. Institucional, aquela coisa Aê, chique. Simone. Você seria Falando contadora da não sua fala. empresa, apresentando. Porque, pessoas, assista até o fim. Pegue o contato dela, que você vai ver que é a empresa. Ai, Mas a gente obrigado. termina aqui. Muito Eu obrigada, agradeço tá, gente? muito vocês. Está sendo Agradecemos, assim, hein? muito incrível isso para mim, passar todas essas informações e A foi gente que muito agradece bom. Ah, seu foi conhecimento maravilhoso. de Obrigado, graça aqui em obrigado, uma hora e de verdade. pouco. Mas, É. gente, eu espero que vocês aproveitem. Consulte sempre um profissional da área que vocês querem atuar. Busque Então, a conhecimento, viu, é, gente? A gente acaba aqui, Sempre gente. indicamos. Obrigada. Ó, o vídeo Ouviu o maravilhoso. vídeo? Bora. Aí, ó. Pioneira no ramo de prestação de serviços para as confecções. Estamos no mercado há 18 anos e a nossa missão é proporcionar soluções e tecnologias nos serviços de desenvolvimento de produto do ramo do vestuário. Nosso atendimento é personalizado e estudamos criteriosamente cada modelo, priorizando o perfil e a necessidade de cada cliente. Porque o sucesso do nosso cliente é o nosso sucesso. Com isso, já conquistamos mais de 500 clientes satisfeitos. A nossa linha de processos atualmente é dividida com as seguintes etapas: modelagem digital, corte de peça piloto, confecção de peça piloto, graduação, encaixe e plotagem e ficha técnica. O desenvolvimento de modelagem digital é realizado no sistema CAD Audaces, com precisão de medidas e conhecimento técnico da nossa equipe. No setor de corte de peça piloto, é conferida e analisada a característica de cada tecido, para evitar problemas ou dificuldades na produção. Na confecção de peça piloto, nossos piloteiros estudam o que será executado, com o intuito de otimizar as dificuldades e facilitar o processo produtivo de cada modelo, como tipo de costura, aparelhos e acabamentos, sempre com excelência na qualidade. A graduação e estudo de encaixe é feito após o modelo ser aprovado. Fazemos a graduação dos demais tamanhos e o cliente nos envia as informações, como por exemplo, largura de tecido e grade de corte para executarmos o estudo do encaixe, onde visamos a otimização de recursos e produtividade. Já na ficha técnica, após cada peça aprovada e lacrada, o modelo é planificado em um desenho técnico, feito no sistema de fichas da Audaces, o IDEA, que também linka com o sistema de modelagem, podendo assim criar tabelas e medidas, além de personalizar com informações que o cliente desejar. A Moldcad, do início ao fim do processo, busca oferecer resultados produtivos para o sucesso do nosso cliente. Por isso que, juntos, modelamos ideias. Top, gente. Nossa, grito de guerra. Top, gente. Parabéns. Valeu, top. Dá para agradecer? Eu
quero agradecer aos meus irmãos, a Cláudia e o Vitor, que são os meus sócios. Eu acho que nós 3 juntos demos muito certo. Um depende do outro. Acho que quando um não pode, acaba como se fosse faltando um braço, sabe? Sim. Então, sem eles, a Modicad também não existiria. É igual um relógio, né? Não dá a hora certa. Então, assim, minha mãe foi o início, nós estamos juntos, meu pai sempre acompanhando, nossa família é a nossa base para tudo isso. Eles estão com a gente em tudo que nós precisamos. E então, a Modicad nasceu familiar e dá certo. Parabéns, gente. Parabéns, gente. Sucesso.